Boa noite! Como vamos, pessoas lindas? Estamos aqui para mais um encontro de bate-papo, nos questionar, nos tornar melhores, entender um pouco da nossa vida. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Que bom! Ainda em São Paulo, curtindo meu neto. Cada Uba! vez mais. Que maravilha! Deve estar gigante já pelas últimas fotos que vi. Já já está enganteando e falando, balbuciando assim, ó, É, daqui a pouco ele começa a falar. com Ai, certeza. Com certeza começa a falar logo. Ótimo. Você, Carla, tudo bom? veja você. Tô vendo. Mudou o visual. Já deu Mudei. para ver. Muito bom. Parabéns. Ainda um pouco difícil aceitar, É, mas é o que eu sou. agora, é o que você está. Exato. Agora, exatamente. Maravilha. Bom, eu vou, se vier mais alguma pessoa, eu vou esperar um pouquinho e daí depois eu vou me comprometer com vocês de fazer uma, um exercício, que é o que vai acontecer pelo menos uma vez por semana dentro do grupo que eu estou criando. Então, vão ser exercícios práticos, onde eu coordeno alguma coisa, mostrando para vocês como dá para mexer com as coisas do universo, coisas como todo esse processo, né, de física quântica e assim por diante. Também relacionamentos, também quem eu sou, qual é a minha essência, por que eu estou aqui, para onde eu vou, de onde eu vim, quem me trouxe, todas essas coisas. Então, é, que tipo de exercício vocês me sugeririam? Talvez até para hoje. Alguma sugestão? Vou deixar para Penha. Hum? Ah, não. Ah, tem as meditações. No outro discurso, pôs aí, né? Uma meditação. É. É quase uma meditação, né? É uma vivência, não deixa de ser uma meditação. E existe a meditação de relaxamento, para a gente entrar num estado mais criativo. Existe muitas outras opções, né? Então, eu acho que hoje eu vou trazer uma bem forte. Vamos ver se vem mais alguém. Me deu vontade de trazer uma forte hoje. Vocês já fizeram o exercício do baú comigo alguma vez? Acho que não. Não? Carla, você chegou a fazer? Você já me perguntou isso, mas eu não consigo me lembrar. Eu acho que não. Legal. Vão gostar, pode ter certeza. É um exercício bem interessante para se auto-perceber. Uau. Uhum. Exercício do baú. Como é que estamos de outros assuntos aí para tratar durante a aula, para a gente poder começar alguma coisa, depois fazemos o exercício.
melhoria de relacionamentos, problemas que nem o do Sérgio, do Márcio, problemas familiares. Problemas familiares Eba, esses são bons. são bons. São. É, Problema familiar, né? sim. Eu posso fazer a pergunta? Pode, experimente. É porque, na verdade, eu nunca acreditei muito nessas coisas espirituais, né? Você me conhece de um tempinho atrás. E era bem difícil para mim ter que, ter que quebrar esses paradigmas que eu tinha, essas crenças, aí, por vir de uma família ortodoxa, católica, e não aceitar a parte espiritual. E isso que a gente começou até a falar um pouquinho antes, né, a respeito de karma, né, e eu achava injusto isso, né? Karma é injusto, porque se eu vim para pagar um karma que eu fiz de uma vida anterior, que eu não sei, que eu não consigo me lembrar, para uma família que eu também escolhi, eu não sei a que ponto eu escolhi, e por que essa família, o que eu fiz com essas pessoas, né? É, eu não acreditava em nada disso. Mas aí depois, né, de algumas vivências, eu não tenho outra explicação. Eu falo, nossa, então eu fiz alguma coisa muito errada com essas pessoas. Perfeito. É, e, e aí eu tô o tempo todo voltando na história familiar, mesmo de conhecer as raízes, né, dos meus bisavós, tetravós, e tentar entender o que aconteceu lá atrás para poder identificar quem foi tão cruel ou quem foi tão excluído, ou seja lá o que for, para que essa carga viesse comigo, né? E se isso pertence a mim, se isso está sendo colocado para mim, como que eu faço para devolver a quem é de direito? Porque se eu vim para cá, e se eu escolhi vir para cá e não sei de nada que aconteceu anteriormente, e se a minha missão, o propósito, que eu não sei dizer muito bem, é, realmente me encontrar, saber quem sou de verdade, né? E encontrar o amor verdadeiro, o amor do eu, né? Do eu com o Cristo, com o Criador, ou seja lá com o que for, né? Com o Supremo. Então, eu estou no caminho certo de procurar quem são os meus ancestrais, que eles fizeram, porque eu estou sofrendo esse tipo de situação, né, onde eu preciso estar me redimindo, preciso estar pedindo perdão, onde eu preciso estar envolta no amor, né, e mesmo sendo criticada, mesmo sendo injustiçada, que é o que eu sinto, tá? De Perfeito. repente eu não estou, de repente eu nem estou sendo injustiçada, mas eu sinto que estou sendo injustiçada. Perfeito. Você consegue? E por que que esse sentimento habita em mim, né? Uhum. E porque quando eu olho para fora, todos me olham com esse olhar de julgamento, como se fosse isso aí realmente é como se fosse assim, foi a sua escolha, né? Essa foi a sua escolha, porque você é diferente, porque você não é igual a todos nós, porque você resolveu procurar outras coisas que não era o que a família esperava, né? Então,
tem todo esse julgamento, né? Eu não sei, eu me sinto bem em relação à minha busca interior. Legal. Hoje, cada vez mais, eu me sinto bem em relação a essa busca, né? E, Eu vou e tentar. eu só sinto muito pelas pessoas que estão fora e que eu não consigo dizer e expressar e, ou justificar. Eu acho que nem preciso justificar nada, né? Acho que não se justifica. É só sentir ser e, para mim, é o que está valendo. Agora, se realmente existe esse, esse karma de vida anterior, foi isso realmente que eu escolhi antes de vir para cá, antes de descer a esse planeta? Sim. A resposta é sim. Como fica com a resposta? Eu fico tranquila porque eu acho que realmente é foi isso que eu escolhi mesmo. E Assim eu como você vim. pode e está escolhendo a cada segundo alguma coisa nova, Uhum. inclusive mudar esses, esses karmas. Então, Eu não preciso necessariamente buscar saber o que foi feito anteriormente não, e, mas e pode. pedir perdão e começar a entrar no processo do amor incondicional, e É, deixar que me julguem e viver como se realmente, olha, nem interessa o que você fala de mim, porque muito mais vale o que você está falando de mim, diz muito mais a respeito da pessoa que está falando do que realmente a mim mesmo. pois é, essa é a grande verdade, mas não é verdade para você. Como assim, Amia? Agora você me confundiu. Pois é. Veja bem, vamos pegar aquele exemplo que vocês já devem ter visto, de um pai cujo filho comete alguns delitos, comete algum problema, mas é muito seguido. E o pai chega para ele e diz o seguinte: vá lá no celeiro, pega um martelo, um pacote de prego e uma tábua e traga aqui. Ele vai, pega, traz. Aí quando ele chega, ele diz pro menino ou para a menina: agora a cada arte, cada delito, cada palavrão, cada qualquer coisa que você falar ou que você fizer, você vai pregar um prego nesta tábua. Entendido? Entendido. Aí o filho ou a filha começa a pregar prego. Aí quando chega no final do dia, da semana, o pai pede para ver a tábua, está cheia de prego. Ele já está começando até outra tábua. Aí o pai diz assim: ok, agora você vai ter uma outra tarefa. Você vai ter que arrancar todos esses pregos. Aí ele vai lá e arranca todos os pregos. Daí o pai pergunta: e agora, dá para deixar a tábua como ela era? Antes de você começar a pregar? Tem jeito para consertar? Não, né? Não. A marca vai ficar, certo? Qual a mensagem que a gente pega desta metáfora, dessa história? A mensagem é:
Ele não tinha a intenção de criar os buracos, de marcar a tábua, em nenhum momento. Mas a tábua ficou toda marcada. É culpa dele? Ou é desconhecimento dele? Eu creio que é desconhecimento. Falta de consciência. E essa falta de consciência é o que nós estamos passando a vida inteira. Nós não temos consciência do que nós estamos interferindo no mundo em cada segundo. Nós podemos estar interferindo, marcando a vida de alguém, como a Carla diz, como a Penha diz, como alguns outros que estiveram comigo dizem, né? Que algumas frases, algumas vivências, alguns aprendizados, algumas qualquer coisa marcaram a vida de cada um de nós. Da mesma forma, vocês para comigo. Qual era a intenção? Era essa? Vocês sabiam que eu ia entrar na vida de vocês e marcar essa tábua? Eu tanto posso estar marcando para o bem como para o mal, para a felicidade como para a dor, sem saber. Como eu contei no encontro de ontem, aquele rapaz que veio pedir para mim pagar um lanche, eu não conheço, nunca vi, não sei de onde veio, é um karma meu, eu posso considerar que é. Por que que eu posso considerar que é? Porque eu parei, eu dei atenção. Ele faz parte da minha nova consciência. Algum tempo atrás eu não pararia, xingaria, brigaria, chamaria a polícia, prenderia, faria milhões de coisas. Qual foi a mudança? Só da consciência da minha, que pode ter sido uma vela que acendeu na vida dele para ele melhorar alguma coisa daqui para frente, ou tomar consciência, pelo menos, de alguma coisa, ou não. Ele não sabe o meu nome. Eu não sei o nome dele. Eu, se quiser encontrá-lo, não sei onde encontrar. Posso até começar procurando onde eu achei ele, achando que ele pode estar sempre circulando por ali. Mas e se não? Então, pensando dessa forma, cara, quem tem que pedir perdão para quem? Qual é a atitude correta perante karma ou qualquer tipo de atitude que a gente tome e que passe a ter um pouco mais de consciência? É de perdoar os outros ou de perdoar a si por estar numa situação onde quem nos criou, nos educou, nos cuidou, não tinha consciência de quem nós somos, nem quem nós iríamos vir a ser. E eles não tinham responsabilidade
de nos tornar, porque nós já éramos e continuamos sendo. E por que nos aprisionar? Por que julgar? Por que dizer que está errado? A pergunta básica é essa: por que que lá atrás eu achava que alguém que era drogado era errado? Hoje eu não acho. Por que que eu quero que ele melhore e tenha consciência? Por que que eu estou aqui conversando com essa egrégora? Então, acho que a minha consciência chegou a esse ponto aí, ó, a mim, porque eu cheguei a perder um cliente por conta disso. Porque eu disse claramente que eu, não sei se eu posso dizer isso, meu Deus do céu. Normal não. Comentar É, sobre outros. que eu orava, que eu fazia minhas orações, eu elevava meus sentimentos aos lugares mais necessitados. E para mim, quais são os locais mais necessitados? Hospitais, Sim, hospício, sim, é, perfeito, lugares de encarcerados. perfeito. E quando eu falei dos encarcerados, pronto. Aí, então você é canhota, você escreve com a outra mão. Então, e assim, Aí vem uma coisa aquela assim, então, pergunta, Carla. Quem é mais sujo? Quem cria e joga sujeira na rua ou o gari que limpa? é quem está jogando, Pois é, então quem é o lixeiro? é o próprio criador do lixo, né? Pois é. Mas isso está na consciência de quem está criando o lixo? Acredito que não. Ele só está desfrutando da vida e se eliminando aquilo que ele não precisa. Coisa que todos os corpos fazem. As árvores expelem oxigênio e nós respiramos, deixamos entrar oxigênio e expelimos CO2, que as árvores agradecem e inspiram. Olha que troca linda. Isso de dia. Devia, não é? Durante o dia. Durante o dia. Porque tem gente que até hoje não sabe que as árvores trocam, é, Invertem, invertem o processo. sim, no escuro. Exatamente. E aí eu já percebi, é muito interessante isso que você acabou de falar. Percebi que em um local, né, onde tinha muitas plantas. Chegava nesse local, 7 horas da noite, estava todo mundo sonolento, um sono. E eu, o que é isso, gente, que acontece nesse lugar aqui? Só nesse lugar que acontece isso. E eu falei, bom, quimicamente pensando, né? Ah, todo mundo respirando aí, achando que tá respirando oxigênio, tá na hora de dormir. E aí eu me remeto aonde? Para a floresta. Na floresta também acontece a mesma coisa. Os índios vão dormir quando o sol se põe, né? Sim. E Por quê? Porque isso é estão nesse natural. processo, estão nesse caminho e nessa consciência. Aham, isso é natural. A partir da hora que você toma consciência de alguma coisa que outros não têm, você tem diversas opções. Guardar para você, passar a ensinar, levar para frente,
ou tentar exigir que todo mundo assuma essa consciência, que é o que causa tantos danos por aí em todos os setores. Quando a gente descobre algo que é bom para a gente quer forçar todo mundo a estar no mesmo patamar, porque é bom para a gente. Mas não é. Ou pode não ser. Então, tudo isso gera aquilo que a gente chama, reconhece, fala que é o karma, que nada mais é do que a consciência não estar ampliada em alguns ou em todos os setores ainda. Então, quando você for estudar sobre seus ancestrais, o primeiro aspecto que eu sugiro seria que você perceba que eles viveram em épocas diferentes. Eles chegaram com guerras, eles chegaram com dificuldades, eles chegaram sem tecnologias ou com tecnologias totalmente diferentes. Eles chegaram com consciências completamente diferentes. E continuam chegando. E ninguém quer aprisionar ou fazer qualquer coisa. Todo mundo só quer fazer o que é melhor para si. Que é o que eu estou ensinando, né? Mas que leva a um preço. 24 horas alerta. Já por isso na Bíblia diz, né? Vigiai E orai. e orai. O que que é o vigiai lá da Bíblia? Está no aqui e agora, né? Não. É se questionar sobre o que você vai falar. E orai é oral, fale. Só depois de vigiar os teus pensamentos, fale. Não é primeiro fale, primeiro ore e depois vigie. Daí não adianta. Aí você já enfiou o martelo, já enfiou o prego. Então, este é o processo. Aí o que que acontece? Tem que pedir perdão? Tem que perdoar alguém? Não. Amir, desculpa ter que interromper você. Você está falando aqui dessa egrégora, que nós estamos buscando consciências é, um pouco maiores. Eu não estou nem diminuindo e nem menosprezando ninguém, mas é, durante a semana eu escutei pelo menos duas pessoas falando o quanto se sente só por pensar é, com essa consciência, porque parece que ninguém entende o que a gente é, tenta falar, como que a gente se comporta. É, parece que ficou muito seleto, né? Aquela coisa que você até falou, né? Não faz bem para mim, eu me afasto, né? Se essa pessoa não está conseguindo, né? Por exemplo, tem locais que eu não consigo ficar. Tá passando lá um noticiário da TV, na TV, inclusive você me conheceu nessa época, que era só catástrofe, falando que bairro tal, falando de tal, aconteceu tal. E, e aqui isso é muito, muito comum.
E aí eu escolhi, não quero mais escutar isso, não quero estar próxima dessas pessoas, eu escolhi mesmo. Se essas pessoas estão falando isso, eu já me ausento, eu já me calo e me afasto. E Perfe- aí a gente cada vez mais vai ficando só, né? Não é sozinho, é na nossa solitude, né? É, por escolha, né? Isso continua sendo um julgamento, né? Porque nada impede de eu não me considerar alguém criança, de não gostar de brincar com criança, mas brincar com criança e me sentir muito bem. Eu fiz o teste que você fez, foi incrível, no dia 31 de dezembro. Hum, É, tinha um bebezinho que chorava muito, muito no lugar onde eu estava. Eu só escutava o choro, eu nunca não tinha visto, né, o bebê. uhum, E aí a mãe foi, colocou a, a bebezinha lá na rede e estava balançando a rede e aí ela parou de chorar. E assim, não sei se por ser mãe, né, eu consigo decifrar alguns sons, né? Quando uhum, é o choro de cólica, quando é choro de fome, quando é choro de manha, quando é choro de dor. É, eu consigo decifrar. Teve uma vez que eu quase peguei a criança e eu estava amamentando. Eu falei que essa criança está com fome, não é possível. Eu vou dar, vou amamentar essa criança. E a mãe não estava nem aí. E aí, assim, é, realmente era fome, né? Mas nesse dia em especial, eu fiz aquilo que você falou, de conversar com a criança e perguntar: Oi, quem é você? Tudo bem? O que que você veio fazer aqui? Olha, a mim foi uma coisa extraordinária, e é. viu? Porque ela me respondia com os olhos, com a boca, e conseguia se comunicar de uma maneira. Eu acho que eu poderia ficar meia hora conversando com aquela criança. Perfeito. E a mãe ficou olhando assim como se eu fosse uma louca, né? Exatamente. E, ela piscava o olho, olhava para o outro lado, e eu fazendo as perguntas. Falei assim, eu quero assim, pelo menos identificar qual é o sim, qual é o não, né? Uhum. É, e foi muito gratificante. Acho que foi até um grande presente de final de ano que Uma eu tive. gigantesca ampliação de consciência. Ela não gostou muito quando eu perguntei o que que você veio fazer aqui. A Qual é a tua mãe, missão? a Não, mãe, não, a criança mesmo, a a criança, criança, uhum, sim, tipo assim, está se metendo na minha vida. tipo assim, e logo perto de quem, né? Que você vai me perguntar. Sabe que eu não posso falar, sabe que eu não estou podendo falar, e logo perto de quem, né? Eu não posso falar. É, mas E, em vez de perguntar isso, já pergunta, você já está conseguindo ensinar o que você veio ensinar? Você é a nova tecnologia, estão te dando chance de você ser essa nova tecnologia? Isso põe uma interrogaçãozinha nos pais e na própria criança. é, incrível, né? Então, baseado nisto, vem a pergunta agora para a tua pergunta, né? É, qual a função do perdão? Ou o que que realmente o perdão deveria significar?
Essa para eu responder? Que tal? Bom, eu creio que eu, né, como terapeuta, quando alguém consegue liberar o perdão, é entrar em paz, fazer as pazes consigo, fazer as pazes consigo mesmo, entrar em paz consigo. É o que você acabou de falar, é se perdoar, é colocar o passado, né? Deixar o passado lá atrás, enterrado, porque, como já se fala, o passado já passou, não tem como modificar, e, e se perdoar em relação a isso, né? É, são explicações, né? Mas que não levam a muita mudança, porque quase ninguém consegue fazer nada com isso. Ou ninguém. Inventam que essa seria a solução, mas é que nem o, o casal mais que mais amou no mundo, né? Que mais fez o relacionamento dar certo. Romeu e Julieta. Quanto tempo eles viveram juntos? Acho que eles nem viveram juntos, né? Pois é. E são os exemplos. Pode ser o exemplo? Claro que pode. Mas representa realmente aquilo que está sendo buscado? Isso é que é o questionamento. Então, o perdão, na minha visão, seria tomar consciência da, das diferenças de tecnologia, vamos chamar assim, entre você e os teus ancestrais. Não adianta nada você pedir perdão para os teus filhos por ter aprisionado eles. Mas adianta muito eles saberem que você estava tentando o melhor que você podia. Mas eles têm que tomar essa consciência, eles. Mas nunca é o suficiente. Exatamente. Não é o Mas, suficiente. Sempre exa poderia ser feito melhor. mas Sempre poderia ser melhor. exatamente. E por quê? Porque eles não estavam aptos e não tinham consciência de que você estava cuidando da melhor forma. Então eles estão julgando você. Ao eles julgarem você e não eles, eles esperam o perdão, porque você está errado. E por eles não aceitarem o teu perdão, você também não quer perdoar. Então é uma bola de neve sempre no sentido limitante e não no sentido ampliante. Enquanto não ampliar a consciência, perdão não tem muita vantagem, nem de um lado nem do outro. Quando chega a consciência, perdão não tem mais função, nem de um lado nem do outro. Não tem ninguém para pedir, ninguém para dar o perdão. É só um entendimento. Tem professores que são considerados muito bons, mas que nunca ensinaram nada. Mas estavam lá exatamente na hora certa com a matéria que mais a gente precisou no resto da vida. E tem professores que tentam ensinar, ensinar, ensinar e ninguém quer aprender.
O que adianta a boa intenção? O que adianta todo esse esforço? Vai ser chamado de prisão depois. Essa é a consciência. Então, qual é o melhor caminho para família? Primeiro, é descobrir que família de sangue, nem sempre todos são família. São da minha família. Muitos podem ter vindo através do portal chamado mulher, mas são de outras famílias. Ah, isso agora eu tenho certeza. Pois é. Então, é mais ou menos por aí. Eu recebi um vídeo onde um marido chega para a esposa que não gostava da família dele e diz assim: Hoje eu vou convidar a minha família para vir almoçar. Por favor, você, como é a maior e a melhor cozinheira de todas que eu conheço, por favor, prepare uma comida muito gostosa que eles vão vir à tarde. Eles vão vir amanhã para almoçar conosco. Aí ele sai para trabalhar no dia seguinte. Quando ele chega para almoçar, pouco antes, porque tinha sido ele que convidou a família, a mulher estava no sofá brincando com o celular e dizendo que não ia fazer comida para a família dele. Ele se revolta e sai de casa. E dali a pouco bate a campainha e está toda a família dela na porta. Ele tomou a família dela como se fosse a dele. Exatamente. E ela, Bárbaro. como se a família dele não fosse dela. É aquele negócio do sim, né? Quando eu falo sim para todos. Onde é que está o perdão? Onde é que está a família? Onde é que está a consciência? Na maioria das vezes, para que a gente tome consciência de alguma coisa, nós temos que sair no físico para um ambiente fora da nossa caixa. Porque senão, nós já somos conscientes e não queremos mudar a nossa consciência. E é aí que mora o questionamento. Aí que entra nos questionarmos. Está valendo a pena me manter eu preso dentro dessa minha caixinha, desta minha consciênciazinha? Ou vale a pena eu, de vez em quando, escutar umas historinhas e ampliar, ou fazer pergunta e ampliar a minha consciência? Simplesmente perguntando quem é a minha família, quem eu sou, quem é você, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, por que eu escolhi esse momento, esse é meu karma, quais são minhas escolhas? Então, Amir, desde os meus 5 anos de idade, eu já faço essa pergunta. Desde os 5 anos, eu já ficava assim, o que que eu estou fazendo aqui? Por que Rio de Janeiro? Por que essa casa? Por que esses pais? E, e eu ficava olhando, E a pergunta querendo. básica continua sendo a mesma. O que que você continua fazendo a pergunta, mas quando você pensou em sair? Ah, eu pensei, quando eu pensei em sair, eu já estava saindo.
Foi com 17 anos. Pois é. E aí Eu já você, já estava saindo, e aí, porque não, eu nunca me encaixei. Eu nunca, eu não consegui achar a resposta. Eu nunca me encaixei mas naquele quadrado, aquele você é a pergunta, você quadrado. continua no Rio, Não, não? hoje, no meu agora, eu estou aqui. Ah, Mas eu já estive em vários outros lugares. perfeito, mas tudo bem, mas por que no Rio de volta? Talvez por conta das raízes, Pois é, pode ser pelo sabotador da zona de conforto, né? ou por Pode você ser. mesma, Mas, ou por você ah, mesma se julgar e não aceitar que você já tinha escolhido aí, você já sabia que era aí e que estava tão bom ali, e que por você que que eu já fui para estava tantos outros sendo você. lugares? Por que que eu fui para tantos outros lugares? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que amplia a consciência. E diante de tantos outros lugares, Pois é. é, foram tantos aprendizados, tantos, não vou dizer perda, né? Mas, assim, chegar sem nada, sair sem nada, entendeu? Por que sair sem nada? Porque não era lá. E aí, aonde você está, você nem chega sem nada e nem sai sem nada. Você Mas sempre... não vou levar nada também. Bom, Essa ninguém é a vai levar questão. nada, a não ser o conhecimento e a consciência ampliada. Isso. Então, por que permanecer? Por Por que que mudar? não sair? Por que não sair? Que resistência é essa de não querer sair? Porque você definiu que você, por exemplo, numa comida que alguém, um chefe está preparando, você é o alface, que precisa ficar na geladeira enquanto ele está cozinhando o resto, senão vai murchar. E você não gosta da geladeira. Mas depois, quando tiver servido e você vê que você é o alface que está fresquinha, que está toda muito bem e tudo e combinou com tudo o resto, você descobre por que que você está aqui, por que que você teve que ficar na geladeira. Mas você não chama mais Então, de karma. Daí você entende e diz assim: puxa vida, estava tão bom lá dentro da geladeira, me mantendo tão verdinha. E depois que eu for comida, você servir de comida de peixe. tanto faz, qualquer coisa. A metáfora é exatamente aonde você está, porque você está e o que que você veio para fazer. Só o cozinheiro sabe. É, Só o cozinheiro sabe. que nó, que nó na cabeça. Não é caldo quinó, não, é nó mesmo. Onde Um não. entrelaçamento nos, nos neurônios. Pois é. Então, o exercício que eu estava pretendendo fazer, se viesse mais gente, em nós três aqui vai ficar muito pequenininho para ter um resultado. Então, eu me comprometo de qualquer hora a gente reunir aí um grupo maior e fazer o exercício com vocês duas. Mas o exercício era criar um baú bem grande, muito grande, onde dentro desse baú, que tem uma chave do tipo daquela de um baú de tesouro dos piratas, é uma chave muito bem protegida, muito boa, muito forte, e abrir esse baú e começar a colocar as coisas dentro do baú. Quais seriam as coisas, por coincidência, sincronismo, etc., começa a ser pela família. Então, a pergunta é:
Você vai tirar tudo que não é você, que você aprendeu, com quem você aprendeu, de onde você aprendeu, de onde você veio, de onde você vai, o que que você vai, e vai pôr o que não é você dentro do baú. Então eu pergunto assim, né? Se teu pai ou tua mãe ou os dois não fossem teus pais, você continuaria existindo e sendo você? Não, Tem certeza? eu não sei. Agora você me pegou. Então pensa. Eu tenho, Não tem quero a a verdade. resposta, eu não Eu quero. acho que sim, 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 sim. Agora você me pegou. Eu tenho uma crença muito enraizada do que me foi passado Uhum, através deles. pois é. Mas a E que resposta é exatamente que entra na zona de conflito, né? é, a resposta seria: você continuaria sendo você. Então você pega teus pais e coloca eles dentro do baú. Se é aquilo que você aprendeu com os teus professores não existisse, você continuaria sendo você? Então pegue tudo que eles ensinaram e coloque dentro do baú. Pegue todos os ensinamentos, todas as os diplomas, todas as outras coisas que, mesmo que não existissem, você continuaria sendo você. E aí a gente iria brincando durante uns 15 minutos, 20 minutos, e chegaríamos a um baú cheio de coisa e nós sendo nós, sendo quem eu sou. Que leve. E aí nós podemos, a qualquer momento, trancar o baú, deixar ele aonde nós quisermos e até abrir ele e colocar mais coisa sempre que a gente quiser lá dentro dele, ou buscar qualquer coisa do baú quando a gente tiver necessidade. Esse é o exercício do baú, a teoria dele, né? Na prática fica delicioso e maravilhoso. Mas precisaria de pelo menos mais umas 3, 4 pessoas. Como seria na prática? Exatamente assim como eu estou dizendo. Só que eu iria guiando vocês e depois vocês entrariam sozinhos na brincadeira, já teriam entendido e continuaria fazendo. E no término, vocês acabariam tomando consciência de quem vocês realmente são, de quem é o Criador. Amiga, você vai fazer isso com a gente, né? Oh, já me comprometi com vocês. Podemos marcar até e procurar quem quer participar e marcar um dia, vocês duas e mais algumas pessoas. Pode não ser, inclusive, dentro do grupo aqui específico dessa egrégora. É. Mas ele vai acabar acontecendo esse exercício também dentro da egrégora. Só que só vai ficar disponível para aqueles que são colaboradores. Estão satisfeitos com o nosso bate-papo de hoje? Querem mais alguma coisa? Eu fiquei aqui mais leve, de verdade, com essa coisa que você falou, né, do baú, Ah, que eu não tinha parado para pensar que eu não seria eu se não fossem os meus pais. Porque eu sempre afirmava que tudo que eu sei eu devo a eles, tudo que eu sou eu devo a eles. É aquela coisa do honrar, né? sim. Honrar é, o pai e mãe, né? O que está escrito, né, na Bíblia. É que mesmo sendo a ovelha negra, né? Mesmo não fazendo tudo perfeitamente, exatamente como gostariam que eu fosse, eu, na minha concepção, nunca desonrei. Mas aí vem a questão
Mas quando você Da honrou tábua e do você, prego, né? Da mas tábua e do prego, né? quando você honrou você, Quando eu fiz aquilo que eu realmente gostaria de fazer. E aí eu fiz o prego, aí eu deixei a marca do prego. Então, realmente, é, nessa coisa de honrar e desonrar é muito relativo. Tá é, certo, mas quando porque eu fiz o você, que eu quis. Eu quando fiz o que eu quis. aquelas brincadeiras, né? É, ser bom não significa ser bonzinho, nunca. Você pode ser muito bom e ao mesmo tempo ser muito malzinho. Então, isso vale para todas as palavras que estão no dicionário, com interpretações de todos os tipos. Espero que tenha deixado vocês melhor do que quando entrar. Pelo É, menos, pelo menos se questionando e saindo para uma consciência maior e melhor. nunca tinha parado de pensar nesse aspecto. Não, eu ainda estava presa no honrar. Pois é. Marketing digital marca muito esse honrar. Seguem ainda tudo isso, quando não é por aí. Essa palavra honrar é uma coisa bem diferente disso. O que seria então honrar pai e mãe? É aquilo que você falou lá no começo, de onde você veio, como você conseguiu chegar aqui. Você teve que passar por um portal. Esse portal, por coincidência, é uma mulher. Honrar quer dizer, saiba que você escolheu essa porta ou esse portal, saiba que essa mulher aceitou ser esse portal para você e honre. Agradeça, honre. Não No meu julgue. caso, no meu caso foi Ela tão. não tem obrigação de nada, ela não teria obrigação nenhuma, e você também Uhum, não teria nada e não tem nada, é só honra. isso. Se ela Aí eu volto. cometeu falhas, enganos, teve medos, teve o que quer que seja, ela é um ser humano como você, que também está fazendo as mesmas coisas, cheia de medo, cheia de falhas, cheia de todas as outras coisas. Ai, que ótimo. Meu filho já falou isso para mim. E foi verdadeiro Pois é, quando ele falou: é, desculpa de ter tratado você como mãe. Foi muito. Agora eu tô rindo, mas foi um momento muito. Foi crucial, né? Falou desculpa por ter tratado você como mãe, mas depois eu percebi que você é só uma mulher como qualquer outra. exatamente. Eu, caramba, como assim? Você tem falhas, tem defeitos, como todo mundo. Você E, transa, você fica doente, você pode morrer, você envelhece, é, você erra, você, tudo que uma mãe, dentro do script da mãe, não faz e não pode fazer. e o outro ainda falou assim, é, você
esse dia foi muito duro para mim. Você é a única pessoa que pode fazer o tempo voltar. É a única pessoa que eu conheço que pode fazer o tempo voltar. Então, desfaz o acidente que aconteceu comigo. Porque você sabia que ia acontecer, você ainda me falou, você ainda teve o sonho, e eu te desobedeci. Tá. E ainda falou assim: a partir desse dia, eu nunca mais ousei a não escutar as coisas que você falava. Aí o meu filho, não faça isso, às vezes a mamãe fala besteira. Aí ele, não, mãe, depois do que aconteceu, é, ficou marcado, né? Você falou, você sonhou uma semana antes, você falou, você me deixou bem claro para mim, e eu fui lá e fiz o que eu queria. E aconteceu justamente um acidente. Mas maravilha, é por aí. É. Melhora de consciência. Isso é muito bom. Que bom que eles têm essa consciência e você também agora. Mas somos humanos, Todos. falhas, e cada dia aprendendo mais, cada dia aprendendo mais Essa é a e nossa melhor. função. É. Gratidão por tanto aprendizado, por tanto conhecimento, pelo seu tempo e por estar contribuindo, Com por certeza. essa contribuição. Gratidão mesmo. Gratidão também, Penha. Gratidão. Agradeço Você por também. vocês estarem também aqui e contribuindo com tudo isso para provavelmente muito mais gente. Beijo no coração, fiquem com Deus ou com quem Deus. vocês assim acreditarem ou usarem ou o que quiser. E Boa noite. tenham uma excelente, maravilhosa noite, um dia maravilhoso amanhã. Amém, Obrigada. assim seja. Até mais. Amém. Tchau. Fui. Oi. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.